e ela é inerrante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde, as minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos e perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim, estão com raiva de mim e me odeiam. Versículo 4: o meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Versículo 8: bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Versículo 18: Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os susterá. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Vamos ler de novo o 22. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o susterá. Amém, irmãos? Deus amado, pode baixar um pouquinho? Pai soberano, Deus todo-poderoso, a Tua palavra, Senhor, ó Deus, fiel e verdadeira, está lançada, Senhor, ó Pai, como semente no coração da Tua igreja. Ó Pai, que em nome de Jesus Cristo essa semente, ó Deus, ache terreno fértil, Pai, e venha, Senhor, ó Deus, a germinar. Que ela cresça, Senhor, e que ela dê fruto a 30, 60 e 100 por um. E que nós possamos, Pai, a todo momento vivermos a Tua alegria, Senhor, vivermos a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, assim como a Tua vontade. E que em nome de Jesus Cristo nós tenhamos, Senhor, ó Pai, ó Deus, o nosso coração aberto para ouvir, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar. Venha com graça e com misericórdia sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, fiquem à vontade. Eu gostaria que você pudesse e mantivesse a sua Bíblia aberta neste versículo, porque nós vamos analisá-lo em diferentes partes.
Nós vamos dividi-lo aqui em algumas partes para nós entendermos de uma forma mais profunda a mensagem de Deus para a nossa vida. Primeiro nós vamos pegar aqui do versículo 1 ao versículo 8, aonde Davi coloca diante de Deus a sua súplica. Nós vemos dizer: ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Davi está clamando ao Senhor, e ele tem medo de que suas súplicas não sejam ouvidas por Deus. Ele diz: escuta-me e responde, as minhas aflições me deixam desgastado. Nós vemos Davi aqui em um momento de tamanha ansiedade, Davi em um momento de tamanha aflição, que ele se mostra aflito até pela resposta de Deus e declara que as suas aflições o deixam desgastados. Não sabemos ao certo que momento Davi estava passando aqui na sua vida, a palavra não nos dá uma direção a isso, mas pelo contexto talvez poderia ser quando o seu filho estava tentando lhe subtrair o trono, ou em algum outro momento em que alguma pessoa muito próxima, porque isso a palavra nos mostra, estava se levantando contra a vida dele. No versículo 1 e 2 nós vimos aqui Davi clamando: ouve a minha oração, ouve a minha oração, a oração de um aflito, a oração de alguém com o coração apertado, com o coração ansioso por algo que o aflige, por algo que o atormenta. Qualquer identificação com a nossa vida, irmãos, principalmente nos últimos tempos em que estamos vivendo situações complicadas, não é mera coincidência. A Bíblia se faz atual, e quantas pessoas neste período de pandemia estão vivendo ansiedades em suas vidas, estão vivendo aflições, estão vivendo momentos complicados, momentos em que às vezes nos colocamos de joelho dentro do nosso quarto, de portas fechadas, ao som talvez de um louvor, e buscamos a Deus, mas a nossa aflição é tanta que nós achamos que Deus não está nos ouvindo e não conseguimos receber a resposta dele. No versículo 3, Davi vai dizer: eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. Irmãos, quem está dizendo aqui não é qualquer um, não. É o homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Porque às vezes, irmãos, achamos que certas coisas não podem estar acontecendo conosco, mas olhem, aconteceu até a um homem chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi aqui nesse versículo, ele se encontra abatido, temeroso diante das ameaças dos seus inimigos. E ele vai continuar dizendo: meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Davi, em sua aflição, ele estava achando que iria até morrer, porque ele não conseguia ver por si próprio alguma saída para o que ele estava sentindo. O coração dele se encontra tão cheio de medo que ele declara que o pavor tomou conta dele.
Há momentos em nossa vida, irmãos, que vivemos assim. O pavor toma conta de nós de uma forma que chegamos a nos paralisar, que chegamos a achar que vamos nos perecer, que não encontraremos saída. O que estamos vendo aqui nesses versículos, nesses primeiros versículos, é um homem desesperado, um homem aflito, um homem tomado por dores, de ansiedades por algo que estava acontecendo na sua vida. Ele continua a dizer nos versículos de 6 a 8: ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. A ansiedade, na maioria das vezes, nos faz querer nos isolarmos. Quantas vezes já quisemos ter asas para voarmos para bem longe, para irmos para um lugar onde ninguém nos achasse, aonde não fôssemos encontrados por ninguém, aonde pudéssemos nos isolar. Irmãos, vemos na Bíblia Elias indo se esconder nas cavernas, por pavor do inimigo que se levantou contra ele. Muitas vezes a única coisa que queremos é fugir. Às vezes até brincamos dizendo que iria ser como um avestruz, cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro, porque no nosso desespero, às vezes achamos que pelo simples fato de tamparmos o nosso rosto, já estamos escondidos de tudo. Como uma criança inocente que tampa o seu rosto e acha que não estamos a vendo mais. Assim, às vezes, nos comportamos diante da ansiedade, diante do medo que sobrevém a nós. Mas nós precisamos seguir os exemplos do salmista, deste homem de Deus, que apesar de todo o medo, apesar de toda a angústia, apesar de tudo que ele estava vivendo, ainda existia no coração dele a confiança no Deus Todo-Poderoso. E do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos ver Davi fazendo algo que é essencial quando estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida. Davi vai aqui apresentar a Deus os seus inimigos. Ele vai dizer: ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Os inimigos de Davi os afligem como se ele estivesse preso em uma cidade murada, de onde ele não pudesse sair e onde todos o perseguiam. Davi pede ao Senhor que destrua as suas intenções e o livre dos conchavos tramados contra ele. Nós precisamos, nos nossos momentos de dificuldade, apresentar ao Senhor aquele que nos persegue. Na maioria das vezes, irmãos, somos perseguidos até pela nossa mente, pelas nossas dúvidas, pelos nossos temores internos, pelas aflições da nossa alma, mas mesmo ela deve ser apresentada ao Senhor. Do versículo 12 ao 14, Davi
seu coração acerca do que realmente o fere. Apesar de terem muitos tramando contra ele, no meio de muitos havia um que o machucava mais. Vai dizer a palavra do Senhor: não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Na verdade, não eram velhos inimigos quem mais o afligia. Era alguém próximo, alguém íntimo do salmista, um companheiro de vida, de adoração. Davi sofria ali a dor da traição, o que é muito pior do que as lutas impostas por adversários. Tem um louvor do Ministério Ardendo em Fogo que ele diz: não eram os inimigos quem... Deixa eu ver, eu acho que eu tenho a letra aqui. Ele diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos. Não era o inimigo que me afrontava, não era alguém de fora que me humilhava, senão eu já teria me escondido. Se fosse o inimigo, eu suportaria, mas orávamos juntos e Deus respondia. Era um amigo, um íntimo irmão, mas terminou com traição. Muitas vezes as aflições da vida nos vêm por alguém próximo. Muitas vezes as aflições na vida nos vêm de onde nós menos esperamos. E Davi, naquele momento, por isso podemos imaginar que fosse o momento em que Absalão se levantou contra ele, o seu filho. Davi sofria no seu íntimo, não só a dor da perseguição de todos os que estavam juntamente ao seu amigo íntimo, mas principalmente a dor pela traição daquele amigo. Nós vamos ver a palavra dizendo que, porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Nós podemos imaginar a dor que isso causou no coração de Davi. Mas frente a essa dor, frente à dor dessa perseguição, frente à dor dessa angústia, nós podemos ver agora no versículo 15, Davi fazendo uma oração de súplica a Deus, e ele diz que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Podemos imaginar que pesada a oração de Davi, né? Pedindo a morte de seus inimigos. Mas Davi estava pedindo aqui que Deus se vingasse por ele dos seus acusadores. O Velho Testamento ele tem muitas linguagens bélicas, né? Nós achamos que qualquer coisa é uma guerra, é uma explosão, é morte, é juízo de morte. Mas aquele povo vivia em um período onde a guerra era o seu contexto. A vingança
ela não pertence aos homens. A vingança, ela pertence a Deus. E nós vemos que aqui Davi não se levanta com suas mãos, mas ele suplica a Deus que tire os inimigos do caminho dele. Ele clama a Deus pelo escape do seu mal. Ele clama a Deus pela justiça. Porque não podemos fazer justiça com nossas próprias mãos. Nós temos um Deus que é justo e nós temos um Deus que faz justiça por cada um de nós. Seguindo a palavra do Senhor, vamos ver Davi falando da sua postura frente ao medo. Ele vai dizer: mas eu chamo a Deus, ó Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. Irmãos, olha que interessante. Lá no começo, nós vamos ver Davi clamando e achando que Deus não estava ouvindo. E aí nós vamos vendo a postura de Davi, a postura de entrega, a postura de confiança, a postura de súplica. E aqui já vemos Davi chamando a Deus, pedindo ajuda e sendo salvo. Ele continua dizendo: de manhã e ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. 3 vezes ao dia Davi se prostrava diante do Senhor em súplica. Quantas vezes, irmãos, em nossas aflições, quantas vezes em nossa ansiedade temos nos ajoelhado diante de Deus, suplicando a Ele o nosso escape. Davi é exemplo de Daniel, ou Daniel é exemplo de Davi, né? Porque Davi veio antes. Se prostravam diante do Senhor 3 vezes ao dia, clamando, pedindo socorro, reconhecendo a total dependência e a necessidade do poder de Deus sobre a vida dele. O versículo 18 vai dizer: Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. Dia a dia, Davi vinha alcançando vitória no Senhor. Dia a dia, Davi vinha sentindo o poder de Deus sobre a vida dele. Na angústia, Davi se prostra diante do Senhor e o busca em todos os momentos. Davi faz uma coisa essencial: a vitória de todo aquele que se encontra aflito. Davi deposita confiança em Deus. Do versículos 20 e 21, nós vamos ver que em meio à sua oração, Davi volta a falar sobre o traidor, sobre o seu adversário. E ele diz: o meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras deles eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que azeite, mas cortavam como espada afiada. Irmãos, ensinamento de Deus para a nossa vida. Cuidado com aqueles que se lisonjeiam demais. Onde tem muita lisonja, tem perigo. Cuidado com aquele que vive de tapinha nas suas costas.
Aqui Davi está dizendo que a fala dele era macia como a manteiga. Mas no seu coração havia ódio. Quantas pessoas vivem ao nosso redor, mas não querem o nosso bem? Não, irmãos, que devemos ter ódio, não que devemos ter rancor por alguém, de forma alguma. Mas a palavra do Senhor nos alerta: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Nós precisamos tomar cuidado com quem nós trazemos para a nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós confiamos as nossas intimidades. Porque podemos estar dando veneno para a cobra. Pegando lá a passagem de Jonas, quando Jonas, no desespero de não ir para Nínive, entra num barco na intenção de ir para Tarsis, nós podemos puxar de lá e dizer: cuidado com quem você deixa entrar no seu barco. O comandante daquele barco deixou Jonas entrar, e quase morre a tripulação inteira de um barco por causa de um homem. Nós precisamos saber as intenções de quem nos rodeia. Nós precisamos conhecer o que há no coração daqueles que muito se aproximam de nós. Porque muitos se aproximam não para edificar, mas para derrubar. Nós vamos ver por fim no versículo 22 e 23, Davi nos trazendo o propósito de todo esse salmo. Até aqui, irmãos, até o versículo 21, foi uma introdução ao que verdadeiramente este salmo quer trazer de mensagem para a nossa vida. Agora nós vamos entrar no que este salmo quer trazer aos nossos corações. Davi traz a mensagem de confiança no Senhor nosso Deus, e ele vai dizer: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os susterá. Irmão, abra seu coração para ouvir essa palavra. Entregue os teus problemas ao Senhor e Ele os susterá. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Princípio da confiança em Deus: obediência. Não adianta batermos no peito e dizermos que confiamos no Senhor se não o obedecemos. Não adianta a hipocrisia. A confiança, ela requer obediência. Se confiamos, nos entregamos. Se entregamos, obedecemos. Vai dizer o Salmo 37:5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. A confiança requer entrega, requer obediência, requer confiança plena. E ele vai continuar dizendo: mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida.
eu, porém, confiarei em ti. Davi declara que a confiança e obediência ao Deus Todo-Poderoso é o caminho da vitória no Senhor, e que os ímpios, os traidores do verdadeiro andar nos caminhos justos, serão jogados no fundo do mundo dos mortos. 4 verdades aqui, irmãos, nós precisamos guardar no nosso coração. Como eu disse, até aqui estamos introduzindo a mensagem do Salmo. Então agora começa a pregação. Brincadeira, irmãos, é rapidinho, viu? 4 pontos, 40 minutos para cada, 160 minutos, dá até 3 horas, né? Virou vigília, aleluia. Só que amanhã é sexta, amém. 4 verdades, irmãos, que nós precisamos guardar em nossos corações. A primeira verdade: a nossa vida sempre envolverá cuidados, ansiedades e preocupações. Não pense que você vai passar por esta vida sem viver ansiedades e sem viver preocupações. Não se iluda a esse ponto. Não se iluda que neste mundo você não terá aflições, porque o próprio Jesus nos disse que teríamos. Não se iluda achando que neste mundo você não terá perseguições todo dia. E às vezes ela surge no próprio seio familiar. Às vezes ela surge aonde nós menos esperamos. Não pense que você vai viver sem ansiedades. Os tempos são maus. O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe dessa era. Não vivemos ainda no mundo celestial. Vivemos um mundo onde as guerras, onde as enfermidades, onde a insegurança reina, e nós viveremos ansiosos por causa disso. Preocupações todos os dias. A primeira coisa que você precisa guardar: a sua vida sempre envolverá cuidados, ansiedades e preocupações. Mas a segunda coisa que você precisa guardar no seu coração: todos nós temos o dever de lançarmos nossos cuidados, ansiedades e preocupações no Senhor nosso Deus. Todos nós. O Senhor, Ele nos orienta a lançarmos sobre Ele. Ele disse que teríamos aflições, mas Ele também nos disse que Ele venceu o mundo. E Ele venceu as nossas lutas. Ele venceu as suas aflições, irmão. Ele venceu as suas aflições, meu irmão. Ele venceu as nossas ansiedades. Ele venceu tudo aquilo que carregamos, que nos pesa todos os dias. Ele já venceu na cruz do Calvário. Por que carregamos o fardo? Porque não lançamos sobre ele. Às vezes vivemos carregando um jugo que o inimigo nos coloca, mas o Senhor diz: tome o meu jugo que é leve e suave. Eu vou trazer um jugo aqui qualquer dia, uma canga, pra vocês verem o quão é pesado. O povo lá de casa já experimentou, já coloquei neles.
Vocês veem o peso, para sentirem um milésimo do peso que o inimigo tenta colocar todos os dias sobre os nossos ombros. Mas nós temos um Deus que nos autoriza a lançarmos sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, todas as nossas aflições. Lance sobre Ele. A terceira verdade: primeiro, teremos sempre ansiedades, preocupações, lutas. Segundo, temos o dever de lançarmos tudo isso sobre Ele. Terceiro, temos uma promessa do Senhor se lançarmos os nossos problemas sobre Ele. Vocês estão notando que é sequência, né? É sequência. Não é um e larga, não vivo aquilo mais, vive. É cíclico. A vida aqui na terra é cíclica. Temos uma promessa do Senhor se lançarmos nossos problemas sobre Ele. Qual é a promessa? Versículo 22: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os susterá. É promessa. Se é promessa, nós temos direito. Se nós temos direito, não vamos fazer uso, porque é gostoso sofrer? Não. Quem gosta de sofrência não é os filhos de Deus, não. Então, o povo aí gosta de sofrência, né? Até dança sofrência, né? Mas filho de Deus, não. Filho de Deus tem um Senhor, tem um Pai. Não somos bastardos lançados no mundo. Somos filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com Jesus Cristo. E por último, irmão, a última verdade que precisamos guardar em nosso coração é a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se não tivermos essa certeza, nada para trás vai. Porque nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. E nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas. Irmãos, repete aí com vocês: todas as coisas. O Senhor não está no controle de algum aspecto da sua vida e não está no outro. Não, Ele está no controle geral da sua vida. E se hoje não está do jeito que você espera, confie. Lance sobre Ele, clame a Ele, suplique a Ele. Irmãos, a Ele, não a nós. Não a nós. Eu tinha uma outra anotação que eu tinha feito aqui, porque hoje não era eu quem ia pregar, mas a pessoa que ia pregar não estava passando muito bem. Então eu deixei, eu ia usar essa palavra para abrir o culto, mas ela se transformou numa pregação, mas algo sobre o que eu ia falar na abertura do culto, sobre a confiança em Deus, é que a nossa ansiedade, mesmo com coisas legítimas,
mesmo com coisas legítimas. Não estou dizendo ansiedade por coisas impuras, ilegais, estou falando de coisas legítimas. Ela tem em si a natureza do pecado. Por quê, pastor? Porque a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus e nós mesmos podemos resolver o nosso problema, ao invés de lançarmos nas mãos do Senhor. Não podemos reter e não podemos nós mesmos querer resolver algo que só Deus tem a solução. E quando nós queremos tomar a iniciativa ou a decisão ou até mesmo o resultado sobre algo que nós não conseguimos resolver, nós estamos pecando contra Deus. O Salmo, creio que o 46, vai dizer: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor